Boa tarde, crianças. Hoje, sexta-feira, nós vamos trabalhar a revisão de língua portuguesa, tá bom? Vamos trabalhar caligrafia, interpretação de texto, tá? Eu acredito que vocês já leram o livro A Bicicleta, que a tia sugeriu ontem, né? Então, a tia vai colocar no grupo depois uma atividade referente à interpretação de texto, tá? Do livro que vocês leram, para fazer no caderno de língua portuguesa. Também vocês vão ter uma atividade de caligrafia, o textinho que a tia passou, e vocês vão estar fazendo no caderno também de português. E agora, a tia quer falar um pouquinho sobre ortografia. O que é ortografia? É você escrever da maneira correta as palavras, tá? Não trocando letras, não deixando letrinhas sem colocar. Então, hoje nós vamos frisar nesses pontos aqui, ó. Primeiro, emprego, M antes de P, M antes de B. A tia Angela colocou os exemplos aqui, ó. Por exemplo, M antes de P, campo. Então, às vezes você fica na dúvida, como que eu vou saber quando eu vou colocar a letra M ou a letra N? É só você se lembrar dessa regrinha. É uma regrinha que vocês devem carregar para o resto da vida. Chegou o momento que você tem que escrever, você percebeu que tem o né? O em, in, on e assim por diante. O que vai acontecer? Você vai observar se a próxima letra que está na frente, se é o P ou o B ou se são outras letras. Se for as outras consoantes do alfabeto, você não vai ter dúvida e vai colocar a letra N, né? Mas, quando você observar que a próxima letrinha é a letra P ou B, olha só, ó o P aqui, ó, e aqui eu tenho a letra B. Você pode colocar sem dúvida nenhuma, tá? A letra M, que vai sempre dar certo, tá? Então, essa regrinha, ela não deve ser esquecida. Sempre você usa a letrinha M antes da letrinha P e antes da letrinha B, tá bom? E são aí os dois exemplos. Bom, outra coisa que a tia Angela percebeu, é essa questão, às vezes, de ter letras, né, que tem o mesmo som. E com isso, a gente vai escrever e alguma letrinha fica sem escrever, porque olha só, eu tenho aqui, ó, nascer. Essas duas letras que têm o mesmo som é chamado de dígrafo. Então, o SC, de nascer, crescer, olha só para vocês verem, tem um único som. Então, às vezes, a tia percebe, né, que quando vai escrever, ó, nascer, escreve assim. Esquece a letra S, mas é porque possui o mesmo som. Se você tirar o S, na pronúncia, você não vai perceber a falta da letra S, mas quando você vai escrever, você percebe que está errado, porque não é nascer, é nascer, crescer, certo? Então, a gente não pode esquecer de colocar essa letrinha S aqui, ó. Então, por que elas são assim? Porque elas têm um único som, são duas letras que têm sons separados, e quando sons iguais, e quando você parar a sílaba, elas vão ficar em sílabas diferentes. Por exemplo, se eu fosse separar nascer, ficaria assim, ó, nascer. Outro exemplo de palavras que têm letras com o mesmo som é onde você vê com RR, SS, tá vendo? Esses dígrafos aqui, eles também precisam separar quando você vai separar a sílaba. E tem um som só, e às vezes a gente esquece de colocar. Escreve passarinho com um S, carro com um R, e aí a palavra vai ficar diferente, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o som do S e do Z. Nós estudamos que a letrinha S, às vezes, ela vai substituir a letra Z. Quando eu vou saber isso? Olha só para vocês verem. Quando eu tiver duas vogais, ó, uma vogal de K e uma vogal de K, a letrinha S que vai ter som de Z. Casa. Viram aqui? Ó. Então, ela está amparada por duas letrinhas, duas vogais, e com isso, a letra S vai ter o som da letra Z, ok? Tá? Já colocou um exemplo aqui, ó. Esse é escrito com Z mesmo, natureza. Mas aí, quando você vai observar, algumas palavras, elas têm questão de radical, a derivação da palavra, e com o tempo que vocês vão se apropriar da escrita das palavras. Então, não é de uma vez que você vai conseguir escrever todas as palavras corretas, mas algumas regras ajudam você a perceber isso. Então, nesse caso, a gente está falando de som, tá bom? E não de ortografia, é o som
que aqui, ó, parece com a letra Z, tá? O som da letra S que parece com a letra Z. Agora aqui já é diferente. Quando é que eu devo usar a letra S, tá? Quando você for escrever uma palavra que você perceber, encontrou duas vogais juntas, ou seja, um ditongo, né? Nós vamos ver esse conteúdo mais na frente, depois. Então, você percebeu aqui, ó, coisa. Tem duas vogais juntas e essas vogais são chamadas de tom. E olha só, eu não escrevi coisa com Z, eu escrevi coisa com S. Não foi com Z igual a tia fez aqui, ó. Mas eu vou sempre escrever com a letra S, por quê? Porque a tia tem aqui, ó, duas vogais e essas vogais são ditongos, ok? Então, essas regras, crianças, elas fazem com que a gente não se esqueça a maneira correta de escrever algumas palavras, tá bom? Foi como a tia Ângela disse. Na leitura, no dia a dia, na escrita, na prática, com certeza o treino dia a dia faz com que você fique melhor, né? Não erre quando você for escrever. Então, isso é com o tempo, mas que é bom a gente saber as regrinhas, com certeza. Então, todas as vezes que vocês forem escrever essas ortografias aqui, ó, dá uma lembradinha do que a tia falou agora, que vocês com certeza não vão errar, tá bom? Então, a tia já vai passar uma atividade referente ao emprego dessas ortografias aqui e depois vocês vão estar postando para a tia Ângela, ok? Um beijo e até a próxima aula.